Opa, beleza? Testando o microfone. Vamos ver. Testando o microfone. Bom, esperar o pessoal chegar para ver os comentários e aí o pessoal interage com o microfone, certo? Informando se o microfone está funcionando. Ok? Vamos lá então. Começando. Provavelmente ao fundo da live se ouvirão gritos de criança. É normal em toda casa que tem criança ouvir gritos de crianças, né? Então é uma situação perfeitamente natural e conto com a compreensão de todos. Vamos começar aqui. Hoje nós teremos uma live, então, falando sobre lendas urbanas e vou, como plus, também colocar a situação das teorias de conspiração, tá? Então são duas situações aí que a gente vai abordar durante a próxima hora aqui na live da página. Vou esperar alguém chegar aí, o pessoal começar a assistir. E aí a gente vai partir então para nossa live. Bom, vamos lá, deixa eu só editar e botar um título, né, também aqui nessa live. Vamos ver. Vamos aqui. Hoje então a gente vai falar sobre lendas urbanas. Vamos ver, o microfone vou botar um pouquinho mais perto do rosto, então. Bom, começar então a nossa live, certo? Vamos ver. Ouvem bem? Vamos lá. Bom, o pessoal que for chegando, né, vai informando aí se está ouvindo bem, certo? Nós vamos comentar aí hoje sobre lendas urbanas e também alguma situação aí de teorias de conspiração, certo? Então, mandar um abraço pro Lélio, que está ouvindo aí a nossa live. Então, hoje, teorias da conspiração e lendas urbanas. Por que eu resolvi fundir os dois temas? Porque houve quase um empate, né? Foi a diferença de um voto aí na enquete que a gente fez durante a semana. Ah, então, a gente vai debater esses dois temas por causa disso, porque houve praticamente um empate, né? Foi um voto de diferença, então, por um voto de diferença, eu vou contemplar todos, né? Rafael Forni, grande abraço aí. E vamos começar então a nossa live aí sobre lendas urbanas e teorias da conspiração. Vamos começar aqui. Como eu disse, é normal ao fundo vocês ouvirem gritos de criança, porque tem crianças em casa. Isso é vida também na casa da gente, né? Então são duas situações aí que a gente vai ouvir. Começando então, teorias da conspiração e lendas urbanas. Bom, ah, esse banho de cultura que estamos recebendo de vocês é sensacional. Muito obrigado, meu irmão, pelo apoio, pelo incentivo. E vamos seguir. Um abraço também para o Andrei Pitanga, Andrei Boss Pitanga, aí, que também está lá em Londres ouvindo e está dizendo que a qualidade do som aí está dando 10/10. Então, vamos começar. O meu primeiro livro que eu escrevi, que eu lancei lá no ano de 2008, 2009, foi o Lendas Urbanas de Cruz Alta. Cruz Alta é minha cidade natal, para quem não sabe. Também é terra do Érico Veríssimo, né? Também é terra de muito senador Pinheiro Machado e tantos outros aí. Então, o general Heleno, né, também é de Cruz Alta. Bom, Adriano Soares, boa tarde, meu irmão. Boa tarde contigo aí. Tudo bem contigo? Tudo bem com o pessoal? Bom, o que, que nós entendemos por lendas urbanas? A gente tem que separar, né, inicialmente, a lenda urbana do folclore, certo? A gente tem figuras que são folclóricas e que, enfim, né, ah, alimentam de um modo geral,
a imaginação da população. A lenda urbana, ela traz um pouco de alguns elementos do folclore e das lendas populares para a vida cotidiana de quem vive na cidade. Por isso, a gente chama de lenda urbana, certo? Então, a gente vai abordar aí do decorrer aí da próxima hora é, alguns aspectos e até contar alguns exemplos de lendas urbanas. Bom, folclore, o que a gente tem? A gente tem dentro do folclore e que acabou se fundindo para lendas urbanas porque pessoas em diversas cidades relatam ter vivido essa situação. Exemplo, dois exemplos de folclore aqui do Brasil e que se tornaram lendas urbanas. A história do boto, muito comum nas regiões norte e nordeste do Brasil, né? Onde um boto de cor rosa se travestiria de homem e esse boto então iria às cidades ribeirinhas, né? E seduziria as mulheres dessa cidade, as engravidando. Então, há um elemento aí até da mitologia nórdica, né? Que nós tínhamos, né, uma lenda de que o Odin se travestia de homem e seduzia mortais, né? Dentro da mitologia nórdica era Harbard, o nome do Odin nisso, e até na série dos Vikings se aborda isso, né? O Harbard aparece ali e há teorias de que o Harbard seria Odin ou seria o próprio deus Loki, que, para quem não sabe, a história do Thor, do filme do Thor, da Marvel, ela é baseada nessa mitologia. Então, o Loki é um deus da mitologia nórdica que aparece nos filmes do Thor, mas também aparece no filme do Máscara, por exemplo, que ele é o deus da máscara do personagem principal, do Stan Ipkiss, né, o Máscara. Então, este é o primeiro ponto que a gente vai considerar acerca das lendas urbanas. Ah, o, o boto cor-de-rosa, que se traveste de homem, seduz as mulheres e copula com elas, ele também tem essa inspiração direta na mitologia nórdica. E outra lenda que também se tornou muito popular, e eu vi histórias disso na minha cidade, provavelmente quem está ouvindo, no caso lá, por exemplo, do André Pitanga, que está lá em Londres, do Rafael Toniolo, que está lá em Santo Ângelo, né? O que vai acontecer? Essas pessoas provavelmente já ouviram alguma história desse sentido. Eu já ouvi em Cruz Alta e tem gente que eu já ouvi essa história que aconteceu em Bento. Lobisomem. Todo mundo já ouviu falar a história do lobisomem, que existe um homem que ele possui uma espécie de maldição. Essa maldição influencia diretamente a sua genética, a sua formação física, sua formação biológica, e em determinados momentos, ou seja, quando a lua está cheia e ela está refletindo o sol no seu ápice, essa lua causaria uma transformação genética nesse ser humano, e esse ser humano se tornaria um mutante, né? E esse mutante, então, se tornaria o lobisomem, certo? Então, é uma lenda que existe em diversos pontos, né? E o que a lenda urbana traz? Normalmente, alguma coisa aconteceu para se originar essa lenda urbana, né? Algo aconteceu para se originar a lenda urbana. Então, o que normalmente acontece para inspirar a lenda urbana? É, vou dar um exemplo lá por Cruz Alta, que é um caso que eu inspirei no meu livro, que eu relatei no meu livro lá das lendas urbanas, que inclusive eu estou terminando uma revisãozinha e vou lançar esse livro em PDF para o pessoal baixar gratuitamente, tá? O que acontece? Lá em Cruz Alta, lá pelos idos dos anos 2002, 2003, havia um indivíduo que ele pegava uma cinta, né? Uma cinta, e ele se escondia nas esquinas ou próximas às paradas de ônibus, onde estudantes da universidade desciam para ir para casa ao final da aula. Ali por 10, 10 e meia, 11 horas, os ônibus com os estudantes começavam a chegar. E esse indivíduo ele se escondia e batia nas pessoas com essa cinta. As vítimas dele normalmente eram mulheres, normalmente mulheres que estavam de ombro de fora ou com pernas de fora. Esse cidadão se
gritava fora pecadora e se botava de cinta nessas mulheres, certo? Esse cidadão, eu peguei algumas ocorrências policiais desses fatos e comecei a fazer matérias. Na época eu era setorista de polícia do jornal Diário Serrano. Então todos os dias eu ia à delegacia de polícia para pegar as ocorrências e transformá-las em matérias para o jornal. E também, algumas vezes, li essas ocorrências no rádio. Aí o que acontece? O louco da cinta, que foi a alcunha que ele ganhou, eu comecei a escrever e essa alcunha fui eu que dei a ele, tá? Fui eu que dei essa alcunha. Não sabia como um indivíduo com uma cinta bateu numa mulher. Não, o cara que sai com uma cinta batendo numa pessoa e recitando trechos bíblicos é maluco, né? É louco. Então o que eu fiz? O louco da cinta. Então essa alcunha realmente é mérito meu. Então o que acontece? O louco da cinta ele batia nas mulheres e tal. Um belo dia, uma dessas mulheres estava acompanhada do irmão, deu um sarrafo no louco da cinta, ele ficou um bom tempo sem aparecer. As histórias é bem normal porque eu tenho essa veia de escritor desde criança, desde adolescente. Eu sempre enfeitei os meus textos, eu sempre dei aquela rabuscada dos meus textos, eu sempre dei aquela enfeitada, certo? E também vou falar daqui a pouquinho, já falando algumas conspirações, né? E aí vai ter, vou falar sobre sociedades secretas de novo, vou falar sobre alienígenas, vou falar, enfim, sobre um monte de coisa. Mas inicialmente vamos falar sobre as lendas urbanas. Dentro da lenda urbana, por que, o louco da cinta eu sinto como uma lenda urbana se ele é um indivíduo que realmente existiu ou existe? Eu não sei se o louco da cinta morreu, não sei. Uh, Ele fez ataques diversos, inicialmente, assim, dá para se dizer que pelo menos 6 ou 7 ataques comprovadamente de autoria do Louco da Cinta. Talvez um dia tenha tido algum maluco para imitar o Louco da Cinta, vai saber, né? Então, o que acontece? O Louco da Cinta, ele é um indivíduo que. Deixa eu ver que disparou aqui o negócio. Agora sim. O Louco da Cinta começou a partir daquele fato do ataque, as pessoas se assustaram, né? Se assustaram. E aí eles começaram a projetar e ver o Louco da Cinta em várias outras circunstâncias em que ele não estava lá. Ou seja, as pessoas já tinham medo de sair da rua porque o Louco da Cinta estava na rua para atacar, né? Até muitos pais utilizaram isso para manter as meninas em casa, né? Ó, não sai pra rua que o Louco da Cinta tá lá. É que nem o bicho papão, sabe? Então, o que acontece? O Louco da Cinta, ele começou essa, essa ação com algumas ocorrências de lesão corporal, de natureza leve, né? Ele simplesmente deixava alguns vergões nas pessoas, e as pessoas começaram a projetar o Louco da Cinta em tudo que é esquina, o Louco da Cinta em tudo que é parte, e, e realmente o Louco da Cinta existiu. Só que começou a um ponto em que eu peguei várias ocorrências do Louco da Cinta, e eu tinha muitos contatos bons dentro da Polícia Civil e da Brigada Militar. E algumas ocorrências eram repassadas para mim, não repassadas para outros colegas. Acontecia isso. E assim como tinha um outro colega de uma emissora de rádio lá em Cruz Alta, que ele tinha acesso a ocorrências que eu não tinha, porque ele tinha contatos bons dentro das delegacias e que não eram os mesmos que eu tinha. Então o que acontece? Chegou um ponto que chegaram a dizer que o Louco da Cinta era uma invenção minha no jornal. Aí passou o quê? Uns 6, 7 anos que eu estava no Diário Serrano, eu resolvi tentar um outro projeto e saí do Jornal Diário Serrano. Saí do Jornal Diário Serrano, vim a retornar depois. Eu fui trabalhar numa emissora concorrente. Aí o que aconteceu? O pessoal que. Curiosamente, uma das pessoas que me acusava de ter inventado a situação do Louco da Cinta, umas 2 semanas depois foi atacada pelo Louco da Cinta. Aí eles viram, não, o Diego falou sério, existia realmente o louco da cinta. E realmente o louco da cinta atacou, fez vítimas, fez história lá em Cruz Alta, né? Fez história lá em Cruz Alta. Eu tô dando uma ajeitada aqui também nos meus dispositivos, né? Por isso que às vezes eu dou uma travada. Como é que tá a qualidade do som aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Então, se qualquer coisa aí, vão avisando nos comentários, tá? E podem participar aí e dar sua colaboração para nossa live, certo?
Marcos Rogério Balestra, eu tô vendo que tá assistindo. O Nalem, nosso amigo também está assistindo. Vamos ver quem mais aqui. O Nochang, né? O Paulo Nochang está assistindo. Tem gente me mandando mensagem agora. Não adianta mandar mensagem agora porque eu não vou ler, tá? Não vou ler. Não me manda mensagem de WhatsApp porque só fica aparecendo na tela aqui atrapalhando. Não vou ler. Não vou ler. Assim como se me ligarem agora, eu não vou atender, tá? Eu estou numa live. Bom, vamos ver aqui. Vamos seguindo então. Todas as cidades também têm as lendas associadas a coisas que as pessoas temem. Normalmente as lendas urbanas são associadas às coisas que a pessoa teme. Eu citei o Louco da Cinta porque as pessoas começaram a temer o Louco da Cinta e a desenvolver teorias sobre o Louco da Cinta. Mas também lá em Cruz Alta tinha uma outra ocorrência. Esse cara apareceu 2 vezes apenas. Eu desconfio que é coisa de gurizada zoeira. Mas olha o que aconteceu. Ocorreu 2 vezes em Cruz Alta. 2 vezes. No inverno de 2003. 2 ocorrências. A primeira delas. Uma mulher estava ali na praça do ginásio municipal de Cruz Alta e de repente parou uma variante de cor vermelha. E o indivíduo que estava no banco do carona dessa variante de cor vermelha desceu. Ele abriu a porta do carro e desceu. E ele apontou uma pistola daquelas metralhágua, eu acho que era esse o nome. Eu tinha uma dessas quando era criança, aquelas, aquelas espingarda, né, que tu enchia com água e jogava nas pessoas. Só que aquela metralhágua que o indivíduo tinha, ela estava cheia de urina. E o cidadão encheu de urina, e quando ele parou aquela variante vermelha, da frente de 3 senhoras, o indivíduo que estava no carona desceu. E esse indivíduo que estava no carona desceu, ele tinha uma máscara de mergulho na cabeça e ele estava usando também um chapéu bem diferentão, sabe? E um óculos de mergulho. E aquele equipamento de mergulho também na boca, sabe? E esse indivíduo começou a jogar urina nas mulheres. E depois que ele jogou as urinas, esvaziou nas mulheres, ele voltou para dentro da variante e foi embora. Foi registrar 2 ocorrências desse sentido lá em Cruz Alta. Salve Felipe Randon Apolinário, grande amigo que está também sempre presente aí nas nossas lives. Aí o cara jogou a urina e simplesmente vazou, né? Aí a situação ela é tão pitoresca, ela é tão diferente, que ela acaba gerando um monte de lendas, né? Que tipo de cara anda com uma variante vermelha por aí em pleno século XXI, né? E o pior de tudo, é jogando urina nas pessoas. E o pior de tudo ainda, que tem um cara que se presta a ser um motorista dele, porque ele era o carona. Então são situações, né? Outra situação que eu posso exemplificar de lendas urbanas é uma situação que aconteceu lá em Cruz Alta, que tinha um indivíduo que logo que lançaram aquele filme com Tom Hanks e com Leonardo DiCaprio, chama Prenda-me se for capaz. Lembra daquele filme que conta a história do Frank William Abagnale? Bom, esse filme inspirou um indivíduo lá em Cruz Alta que era filho de um membro do Poder Judiciário. Ele tinha formação em direito e teria, teoricamente, se inscrito para fazer uma pós-graduação na cidade de Juí, certo? Só que acontece, o cara nunca se matriculou nesse curso e ele estava lá em Cruz Alta, né? Morando lá em Cruz Alta, e esse indivíduo começou a passar vários golpes. Ele começou a se trajar como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que também são conhecidos como Mormons. Ele começou a se trajar como Mormon e frequentar casas como se fosse um Mormon. E esse indivíduo, então, ele começou a disfarçar o sotaque dele, como se fosse um estrangeiro, e ele aplicou muitos golpes na cidade. Ele chegava no comércio e dizia que ele era da igreja e que ele estava se despedindo e que queria levar um souvenir, uma lembrança da cidade para a terra dele, que ele dizia que era Salt Lake City, né, que teoricamente não, que coincidentemente é a sede mundial da igreja dos Mormons em Salt Lake City. Né? Ele dizia que ele iria para Salt Lake City e para isso ele precisaria levar umas lembranças de Cruz Alta. Aí o cidadão ele começou a falar com pessoas e ele tonteava os comerciantes com aquele papo dele. E chegou um ponto que os caras, ele vendia, ele comprava vários, principalmente em lojas de presentes, comércio, loja de souvenirs.
ele comprava muita coisa. E ele pagava com cheque. Só que esses cheques, eles estavam em nomes bem curiosos, né? Lembro que o Frank William Abagnale, ele aplicou golpes usando o nome de Barry Allen, que é o Flash. E, teoricamente, e coincidentemente, ou não, foi o primeiro nome que esse indivíduo utilizou, né, para aplicar golpe. Esse indivíduo utilizou o nome de Barry Allen, que é o Flash nas histórias em quadrinhos. Depois, esse indivíduo usou outros nomes bem curiosos. Ele usou como Jack Napier, né, que é uma das identidades do Coringa nos quadrinhos. Ele já usou o nome de Oswald Cobblepot, que é o Pinguim. Ele usou vários nomes nesse sentido e aplicou vários golpes nas pessoas. E também aplicou um golpe que para mim foi o golpe mais ousado dele, que ele chegou na casa de uma professora de história, aí já não fazendo passar por Mormon, mas sim como vendedor, de enciclopédia. Na época se vendia, era muito comum. Hoje em dia nós temos o Wikipedia, nós temos o Google. Em 2003 não era tão popular assim, né? Aí esse indivíduo, ele chegou numa casa de uma professora e ele desligou a chave geral de luz, né, de energia elétrica. E ele se apresentou como Pedro. Ele disse: meu nome é Pedro, eu sou vendedor, eu estou vendendo a enciclopédia Barça. Quem é das antigas, quem tem uma data de nascimento antiga, vai lembrar da enciclopédia Barça. Eu estou vendendo a enciclopédia Barça em CDs. Professores, amigos seus me indicaram você e eu vou te dar um desconto de 50%. E oferecer aquele papo de vendedor, né? Ele envolveu ela e ofereceu um monte de coisa. E naquele dia tinha entrado o 13º da cidade. Bom, resumindo, ela comprou a enciclopédia Barça do senhor Pedro. E aí ele foi embora, aí começou a anoitecer, aí ela viu que ela não tinha luz ainda e os vizinhos já tinham, ela foi ver a chave de luz, viu que alguma pessoa tinha desligado, ela religou a chave de luz. E aí ela voltou para casa. E quando ela voltou, ela assistiu a novela e depois a novela pensou: vou testar a enciclopédia, vou ver como está tudo funcionando. O que o Pedro me disse que se desse algum problema era para ligar para ele e tal, né? Então, resumindo, ela foi lá e testou e viu que ele tinha vendido para ela 6 CDs virgens. Aí ela pegou e foi: vou ver o cartão dele, vou ligar para ele, né? E no cartão estava escrito o nome lá de Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança. Detalhes, a professora era professora de história. Ele tonteou tanto ela que ela não percebeu que ele deu o nome do Dom Pedro I como se fosse dele. Ela não percebeu, não percebeu. Foi ver a empresa que ele representava, LexCorp. LexCorp é a empresa do Lex Luthor nas historinhas, né? Então, resumindo, ela caiu no golpe. O cara cidadão foi preso lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria, em 2005, ou 4 ou 5, ele foi preso lá em Santa Maria, aplicando golpes também. Ele foi preso lá em Santa Maria e também uma história de cinema. Ele trocou o casaco com o cara que estava na rua, a brigada pegou o cara errado, depois o cara disse: não, mas ele trocou o casaco comigo. Enfim, ele foi pego logo depois. Ele foi pego, foi condenado por estelionato, né? Mas hoje em dia, pelo que eu soube, ele está trabalhando no estado de Santa Catarina, né? O pai desse cidadão, inclusive, é juiz de direito. O nome dele é Roger, o nome do rapaz. Mas eu não vou entrar mais em detalhes nesse sentido. Bom, lendas urbanas. Voltando ao tema. Lendas urbanas, a gente tem várias. E normalmente elas envolvem fantasmas, elas envolvem criaturas fantásticas, sociedades secretas e tudo mais. Uma lenda urbana que é bem comum, é que toda cidade praticamente tem, é lenda de locais que são assombrados, locais que são, enfim, há mau agouro, né, naquele local. Eu vou citar um exemplo lá de Cruz Alta, de novo, que é o que eu explorei no meu livro anteriormente, que existe uma escola, que eu estudei nessa escola, e nessa escola várias lendas urbanas foram alimentadas. Outra escola que também tem várias lendas urbanas é o Santíssima Trindade, que é a escola que eu estudei também no ensino fundamental, né? E também tem algumas lendas urbanas, tipo a Freira do Piano, né? Que é um fantasma de uma mulher que está no piano, lá tocando piano à noite e tudo mais. Mas é lenda, né, pessoal? Não estou dizendo que o colégio é assombrado, é uma lenda.
E a lenda que nós tínhamos, que era muito comum, era do Margarida Pardeiras, porque existia uma diretora do colégio chamada Margarida Pardeiras, ela era diretora daquele educandário e ela teve um mal súbito e morreu na escola, durante o horário letivo, certo? Morreu, virou nome de escola depois, era uma professora respeitada, uma cidadã bem conceituada, ela era diretora daquela escola naquela época. E, posteriormente, pessoas começaram a ver espíritos, alunos relataram ter visto espíritos, almas penadas, portas batendo, barulhos, interagindo com pessoas que não estavam ali dentro dessa escola. E é uma escola que tinha um prédio antigo que foi demolido, porque foi condenado pela Defesa Civil, esse prédio foi demolido e está sendo reconstruído agora. Tá? O Colégio Margarida, então, ele tinha essa lenda de que existia um fantasma. Mas daí, um dia, um amigo meu foi investigar. E eu, como metido a Mythbuster, na época eu fui junto com ele. Fui junto e a gente foi investigar. E a gente ouviu relatos de que. E eu era um adolescente na época, né? A gente ouviu relatos de que o fantasma não era o da professora Margarida, o fantasma era de uma outra professora. Essa outra professora, e mais de uma pessoa relatou isso pra gente, inclusive pessoas adultas, antigas, né, na cidade, que eu nunca descobri o nome dessa professora, tá? Então, por isso, isso reforça a tese de lenda urbana. Essa professora, ela teria um casamento marcado para um sábado e era uma quinta-feira, certo? Na quinta-feira, ela recebeu a notícia de que o marido dela, o futuro marido, estava trabalhando e um objeto caiu na cabeça dele e ele acabou morrendo enquanto ela estava dando aula. O desespero dela teria sido tanto que, ao chegar em casa, ela se enforcou. Há variações da lenda urbana que ela teria se enforcado dentro do colégio. Nunca houve registro oficial disso, certo? Então, ela teria se enforcado e essa moça que teria se enforcado teria sido vista pelos corredores do colégio várias vezes, vestindo uma roupa de noiva e tudo mais. Né? Mas é uma lenda, né, pessoal? Uma lenda. O colégio não é, em absoluto, eu acredito que não é assombrado, tá? É uma lenda, tá? Até porque eu estudei lá e nunca vi nada. Absoluto, nunca vi absolutamente nada. Outra lenda também é do Hospital Nossa Senhora de Fátima, né, que era um hospital que tinha na cidade de Cruz Alta e que acabou falindo, né? Por um problema de gestão, o hospital acabou falindo, abandonado, e o ambiente se tornou um lugar lúgubre, cheio de teorias. Pessoal que trabalhou na segurança relatando que o elevador subia sozinho e descia, que portas batiam, que enfermeiras eram vistas pelos corredores e tudo mais nesse sentido, né? Então, esse foi um. Grande Adriano. Esse foi um dos fatos que teria ocorrido. Mas não. O que acontece? Outra teoria, e é uma foto que alguns anos atrás eu publiquei no Face, que uma pessoa que estava passando na frente, ela viu um vulto estranho na janela do hospital, no terceiro andar do hospital, na janela para a rua, para Venâncio Aires, teria visto um vulto e tirou foto desse vulto, e esse vulto realmente aparece. Aparece uma pessoa na janela. Mas pode ser alguém que estivesse lá dentro, né? Embora o hospital tivesse deserto, mas realmente aparece uma pessoa na janela do Hospital Nossa Senhora de Fátima, naquela foto. Aparece uma pessoa, claramente uma pessoa. E também e no primeiro andar tem uma foto que circula também com olhinhos vermelhos, né? Na parte que era a administração do hospital. Tem olhinhos vermelhos, né? Hoje, teoricamente, teoricamente não, na prática, a sede do Hospital Nossa Senhora de Fátima foi dividida em duas partes, né? A primeira parte é a Escola Margarida Pardeiras. Os alunos da Escola Margarida Pardeiras estão usando os quartos do hospital como sala de aula até que a sede nova esteja pronta. E a outra parte foi transferida para a farmácia São João, que em praticamente toda a esquina do Rio Grande do Sul tem uma, né? Então, foi a farmácia São João administra a parte que era o pronto-socorro e a parte que era o hospital mesmo virou uma escola. E realmente, depois que virou escola, não se viu mais falar de nenhum relato ah, fenomenal nesse sentido. Grande abraço para o Carlos Pumars. Ah, tem mais lendas também de criaturas fantásticas, né? Uma delas é o lobisomem,
E claro, aí a gente já vai fundir um pouco alguma outra lenda urbana, que são a lenda dos aterros de dinheiro, certo? Eu anotei alguns tópicos aqui que eu ia debater. Não estou lendo nada, estou falando espontaneamente. O pessoal pode ir interagindo, perguntando sobre lendas que a gente vai conversando. Um abraço para Fernando Cooper também. Qual colégio? As lendas que eu ouvi de colégios assombrados, praticamente todos têm em Cruz Alta, viu? Tem lenda no Venâncio Aires, tem lenda no Santíssima, tem lenda no Margarida, tem lenda no Gabriel Miranda, enfim, todos. Sugestão, um estudo sobre as lendas urbanas de Bento Gonçalves. É uma boa pedida, viu, Rafael? É uma boa pedida. Então, praticamente todos os colégios de Cruz Alta têm uma lenda de que algum fantasma assombra. E também temos a lenda dos aterros de dinheiro. Era muito comum na época da Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, propriedades rurais, ah, proprietários de propriedades rurais serem saqueados, né? Ou por bandoleiros, ou por castelhanos, ou por maragatos, ou por chimangos, ou enfim, havia o, ali o século XIX, ele era um século muito bélico aqui no Rio Grande do Sul. E uma das lendas que a gente tem é dos aterros de dinheiro, que pessoas teriam ouro em casa e elas teriam espalhado esse ouro enterrado em algumas propriedades. Outras lendas, variações dessa lenda, dizem que instituições religiosas, por exemplo, os jesuítas, enterraram ouro em propriedades rurais. E até hoje há quem procure, né? Ouro. Abraço do Diogo Rigger, o louco da cinta, falei há pouco dele. Ah, enfim, a lenda dos aterros de dinheiro. E Birubá, lenda que não falta. Tem até a dos túneis nazistas, né, Fernando Cooper? Eu fiquei sabendo dessa lenda urbana que tem, que se confirmou, se eu não me engano, e que realmente há túneis nazistas no subsolo de Birubá, alguma coisa nesse sentido. Eu vou ter que pesquisar mais porque eu estou falando só o que eu ouvi, certo? Mas, enfim, uh, tem lendas urbanas que são bastante. Que o Hitler teria vindo para o Rio Grande do Sul e se escondido no interior do estado, que o Hitler teria ido para Foz do Iguaçu, teria ido para a Argentina, enfim. Há lendas, mas não há comprovação, então se torna uma lenda. E agora eu vou contar alguns contos que tem em praticamente todas as cidades, lendas urbanas que praticamente todas as cidades têm e que variam. Todo mundo diz que aconteceu na sua cidade. Exemplo: uma moça estava em um bar e nesse bar ela conheceu um rapaz muito bonito, muito apessoado. E eles conversaram, papo vai, papo vem, o rapaz extremamente bonito, sedutor, enfim. E a moça caiu nos encantos desse jovem e ela foi para a cama com ele. Eles foram para um motel, né? E lá no motel essa jovem dormiu com ele, a ideia era pernoitar, passar a noite, quando ela acordou ela não achou o rapaz. E ela achou apenas uma caixa de presente em cima do balcão, ah, perto da porta da saída desse quarto de motel. Quando ela abriu essa caixa, ela se deparou com uma rosa de cor preta e um bilhetinho escrito Bem-vindo ao mundo da AIDS. Né? Essa é uma lenda. Outra lenda, e isso aconteceu em Cruz Alta, houve uma ocorrência policial em Cruz Alta nesse sentido, mas houve em outros lugares também, de que pessoas estariam infectadas com o vírus da AIDS, na época ali nos anos 80, o comecinho dos anos 90, elas estariam indo injetar o sangue delas em carnes expostas em açougues. Né? Então elas teriam ido injetar sangue para infectar a pessoa que fosse consumir. Bom, alguns pontos que a gente tem que esclarecer nessa lenda. Se a pessoa injetar, ninguém vai pegar AIDS assim, porque o vírus não vai sobreviver ali fora. Ele não vai sobreviver. Né? Grande Carlos Prumas, um tríplice fraterno abraço. Não, o vírus não vai sobreviver ali. E a outra situação é a seguinte: é só uma questão de higiene, é nojo, né, gente? Mas o pessoal não vai pegar AIDS porque alguém pegou uma seringa e injetou num molho de tomate e a pessoa fez um molho em casa e pegou AIDS. Não é assim que se pega, né? Todo mundo sabe. Hoje, graças a Deus, existe uma informação muito grande e também sabemos que o HIV não é o fim do mundo também, né? Bom, além disso, nós temos variações dessa lenda
Sempre essa história da pessoa que conheceu alguém desconhecido e foi seduzido em um bar, ela é fantástica porque ela tem várias orações. Essa todo mundo ouviu falar. O cara encontrou uma mulher e essa mulher deu uma bebida para ele. E ele tomou aquela bebida, ele ficou meio grog e ele apagou. No outro dia ele acordou num quarto, numa bacia cheia de gelo, sem um rim, né? Teriam roubado o rim dele. Essa é uma lenda também famosa, uma lenda já bem popular em vários lugares do mundo. Outra que é bem comum, né? Deixa eu ver aqui se tem algum. Lenda de bruxas em Porto Alegre e região. Olha, eu não sei se tem lendas, mas eu já vi na internet divulgação de covens, né? De grupos de bruxaria em Porto Alegre e região, e não só lá, em toda parte, né? Então, deve existir sim, mas eu não me ocorre nenhuma, viu, Sete, nesse momento, assim, para exemplificar. Mas sim, existem lendas nesse sentido aí de, de que há uma, enfim, bruxaria, né, em alguns lugares. Bom, além disso, ah, outras variações de lendas de que fulano teria saído e teria sido abduzido por um disco voador e apareceu em outro lugar, sabe? Um velhinho que estava dirigindo o seu carro e viu uma luz no céu e depois dessa luz ele desapareceu, ele acordou lá na Argentina. A variação mais legal dessa lenda é que ele acordou em Córdoba, ah, com, com a face 30 anos mais jovem, né? O ET deve ser o Dr. Ray, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, enfim, há variações nesse sentido. Eu estou vendo aqui um comentário. ah, bom, esse comentário aqui eu vou responder depois em off, certo? Bom, outra situação é a lenda de que. E aí a gente vai. O que mexe com o popular, com o imaginário popular, ele sempre causa, ah, como se diz, gera uma lenda urbana, certo? E uma delas, que é uma instituição que todo mundo tem mistério, eu falei sobre ela na Sociedade Secreta semana passada, e aí entra um pouco de teoria da conspiração, é a maçonaria. O pessoal vive dizendo que a pessoa, quando é convidada para entrar para a maçonaria, tem que entregar a alma de um parente para poder se admitir na maçonaria, ficar rico e poderoso e tudo mais, e que teria que entregar um parente, né? E que para sair teria que entregar outro parente. Bom, isso aí é absoluto, não é verdade, tá? É uma lenda, é uma isso não é verdade, não acontece isso, né? Se bem que alguns parentes até seria legal tu entregar em sacrifício, né? Mas não é verdade essa situação aí de ter que entregar parentes, tá? Uh, Illuminates, né, que dominam o mundo, uma lenda urbana também, uma teoria de conspiração, né, que os Illuminates dominam o mundo, e eu falei semana passada sobre os Illuminates foram extintos em 1785, tá? Uh, Rosa Cruzes podem ler pensamentos das pessoas e manipulá-las com sua energia mental, também é outra bem famosa. Outras situações, assim, faltando lá os aterros de dinheiro, né? Uh, a situação do. Tem uma loja de carros de luxo, e chega um senhor de vestes muito simples que é tratado com desprezo por, por um cidadão que estava ali vendendo, né? Vendendo. E, então, esse cidadão tratado com desprezo, com nojo, né? E vamos ver aqui o que nós temos aqui de comentários. É só pegar vinho e assistir o escritor. Grande abraço, Dedé. Maravilha. Bom, é isso aí, né, cara? Ah, e, bom, o cara foi tratado com desprezo numa loja de carros, mas na hora ele diz, quanto que é essa caminhonete? Uma caminhonete de luxo. Vamos dizer hoje sim seria uma Hilux, tá? Quanto que é essa Hilux aqui?
cara, pra te ir embora, é tanto, não tá no teu alcance. Aí o cidadão pega e paga ele em ouro puro, de ouro puro, ouro, em barras de ouro, aquele valor. Ele dá em barras de ouro e diz assim, mas estou comprando a loja e estou te demitindo. É outra, é outra variação da lenda, mas a lenda é que o cara pegou e pagou aquilo ali em barra de ouro, levou o carro e nunca mais foi visto. E que esse cara teria achado esse ouro num aterro de dinheiro, né? Ou seja, ele teria achado uma propriedade de terra, cavando, ele achou ouro dos jesuítas e comprou aquele carro com aquele ouro dos jesuítas. Teoria, né? Lendas urbanas. Outra situação de lenda urbana que a gente também fala é a situação de sempre alguém viu alguma coisa que aconteceu tal coisa. As lendas urbanas seria quase que uma fake news hoje em dia, tá? A gente teve aqui em Bento Gonçalves recentemente um boato aí de um cidadão bastante conhecido que teria falecido, e aí se espalhou esse boato por toda parte que ele teria falecido. Enfim, hoje em dia é fácil tu desmentir uma fake news, embora muita gente tenha preguiça de ir no Google 30 segundos e procurar se aquela notícia que ele vai compartilhar é verdadeira ou falsa. A pessoa simplesmente vai lá e compartilha aquela notícia falsa e deixa que os outros desmintam por ela. É a famosa preguiça de pensar, né? Então, hoje é muito comum isso. As lendas urbanas também geram teorias de conspiração quando não podem ser comprovadas. Eu vou dar um exemplo. Na madrugada do dia 12 passado, na cidade de Magé, ali do lado de Pau Grande, houve uma suposta aparição de OVNIs, objetos voadores não identificados, e que um desses OVNIs teria caído na fábrica Estrela, que é ali aquela fábrica de armamentos e explosivos do Exército Brasileiro. E que aí o Exército isolou a área. Pode procurar no Google, no YouTube ali, tem uma situação bem completa aí do caso de Magé, né? Onde caiu um OVNI e, enfim, os moradores das proximidades foram convidados a se retirar de casa e não se sabe ao certo o que aconteceu lá. Foram vistos, pelo menos, assim, relatos de 21 OVNIs nessa cidade na madrugada do dia 12 de maio. Aí nós entramos em outra lenda urbana, que são os Homens de Preto. Quem nunca ouviu falar dos Homens de Preto, né? Tu viu alguma coisa estranha, testemunhou algum fenômeno diferente? Chega os Homens de Preto. Eles chegam num carro escuro, com vidro fumê, vestindo ternos pretos, camisa branca, gravata preta. E eles têm como missão fazer o necessário para encobrir a verdade de você que está nos assistindo. Então eles vão fazer de tudo para que você não saiba o que aconteceu, ou que você esqueça o que aconteceu. Até tem aquele aparelhinho lá do filme, né? O neuralizador, né? Eles vão lá e te neuralizam, fazem tu esquecer. Outra lenda urbana muito famosa é a dos chips do Apocalipse, né? Que os Illuminati queriam instalar, ou querem instalar nas pessoas, o chip da besta. E com esse chip da besta eles vão monitorar todos os movimentos das pessoas, eles vão monitorar tudo, eles vão controlar o que você está fazendo. Só que eu pergunto, para que nós vamos instalar um chip, né? Hoje em dia, se todo mundo tem celular. Então são coisas assim que o imaginário popular mexe, mas também se nós botar um pouquinho de racionalidade, a gente pode desmentir, né? Uma teoria de conspiração, por exemplo. Outra lenda urbana que barra teoria da conspiração é que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 1998 para a França, para a Nike, para... Enfim, sabe-se lá por que o Brasil venderia uma Copa do Mundo a valores que não compraria um gauchão, se tu for analisar dentro do que se divulga nessa lenda urbana. Aquele texto, né? Se vocês soubessem a verdade do que aconteceu em Paris, vocês ficariam enojados. Depois mudou esse texto para a Copa de 2006, quando o Brasil perdeu para a França. Depois para a Copa de 2010, quando o Brasil perdeu para a Holanda. Depois para a Copa de 2014 com 7-1. Depois para a Copa de 2018 com a Bélgica. Enfim, as pessoas elas não aceitam que o Brasil perde. Então, quando o Brasil perde é porque o Brasil vendeu. Quando o Brasil ganha é porque o Brasil mereceu. Né? Então, o adversário nunca merece, afinal, ele não é brasileiro. Né? Então, são coisas nesse sentido. O Anderson Silva entregou a luta para o Chris Weidman para ter uma revanche e ganhar mais dinheiro. Absoluto, né, gente? Em absoluto, né, gente? É complicado, né?
A França, na Copa de 98, se vocês forem lembrar e pesquisar lá, a França tomou 2 gols em toda a Copa, sendo que um desses gols foi de pênalti, né? A França comeu a bola naquele jogo, comeu a bola em todos os jogos, o Brasil teve grandes oportunidades. Agora, foi burrice do Zagallo escalar o Ronaldo, mas não é que o Brasil tenha vendido, né? Ah, outra, outras teorias, né, que a gente pode citar aí, fantasmas, ETs, criaturas fantásticas, ah, urnas eletrônicas fraudadas, né? Que também é uma coisa que se propaga muito hoje em dia, né? Pode ser, é plausível, mas eu acho, opinião minha pessoal, que é muito mais fácil tu fraudar uma eleição com voto de papel, né? Simplesmente pega aquele votinho do cara e fazer conta que tá nulo. Ela pega uma caneta e faz um X a mais e fazer conta que o cara anulou. É muito mais fácil, né? Ou faz uma conta. A urna eletrônica ela é difícil ver nesse sentido. E outra, por que alguém fraudaria uma eleição para perder, né? É complicado, porque hoje a gente diz, nosso próximo presidente fala, as eleições de 2018 foram fraudadas. E por que foram fraudadas e ele ganhou? É, é uma situação. Por que alguém fraudaria uma eleição para perder? Então, que fraudasse para ganhar. Né? Enfim, mas isso já entra num ramo que eu não quero falar aqui, que é política. Né? Então, vamos seguindo numa, numa outra linha aqui de teorias da conspiração, os homens de preto, que eu citei, né? Há teorias também de que existe uma civilização dentro da Terra, os intraterrenos. Além de nós termos os extraterrestres, também temos os intraterrenos, que em absoluto, né, é cientificamente comprovado que é impossível existir uma civilização no núcleo da Terra. É impossível, não tem como. A menos que alguém pegue uma pá, cave e prove o contrário, isso continuará sendo tão loucura quanto a teoria da Terra plana. Não existe isso em absoluto. Não há civilização no centro da Terra. Não há. Uh, teorias a gente vê diversas, né? Uma teoria que foi desenvolta pelo Zecharia Sitchin, que ele teria ido até a caverna dos Sumérios, lá de 6.000 anos antes de Cristo, e lido símbolos e achado mapas do sistema solar como a gente conhece hoje, né? Lá dentro da caverna dos Sumérios, e que nós teríamos sido criados por membros oriundos de um planeta chamado Nibiru. E esses membros oriundos desse planeta chamado Nibiru seriam os Anunnakis. Os Anunnakis precisavam de mão de obra para recompor a sua camada de ozônio. Isso tudo está no livro 12º Planeta. Participação especial das crianças é normal, tá? Os Anunnakis teriam recomposto a camada de ozônio com ouro e criado o ser humano só para isso, só para essa mão de obra. Aí depois surgem esses movimentos New Age que colocam os Anunnakis como uma espécie de divindades, de deuses e tudo mais, e Nibiru como um planeta que vai resgatar aquelas almas impuras que estão aqui na Terra aprontando e fazendo horrores, que essas almas vão ser levadas pelo planeta Chupão, sabe-se lá para onde, né? Para começar, essa situação do planeta Nibiru, astronomicamente, se esse planeta existisse, provavelmente ele já teria sido detectado e comprovado dentro daquilo que o Zecharia Sitchin descreve, né? Se o planeta Chupão, o planeta Nibiru, Hercóbulos, né, existisse, esse planeta já teria sido detectado pelos astrônomos. Ele não foi porque realmente não há. E as pessoas dizem, o planeta está perto, está chegando o planeta Chupão, não está chegando nada. Os astrônomos já teriam detectado. A Tesla agora, com o Starlink, lançou 100.000 satélites em volta do globo. Será que não viria um planeta maior que Júpiter chegando perto da gente? É meio estranho, né? Mas é uma lenda, é uma teoria. E a teoria da conspiração envolve. Eles sabem, mas eles não contam. Né? Então são outras situações. Né? Teoria da conspiração, lenda urbana e sociedade secreta. Existe, até vou procurar o nome aqui do fundador, tá? Mas existe na França uma sociedade secreta que ela se dedica ao seguinte: quem tem jardim em casa deve ter aqueles anão de jardim, né?
anão de jardim, né? Essa sociedade secreta, ela existe, de fato, tá? Ela realmente existe, provavelmente composta por 5 ou 6 pacientes psiquiátricos, e esses cidadãos eles se dedicam à libertação dos anões de jardim. Ou seja, eles passam de caminhoneta perto de casas que tenham anões de jardim e eles pegam esses anões de jardim, colocam na caminhoneta e levam para o mato mais próximo para que os anões voltem ao seu habitat natural. O nome dessa sociedade secreta é Frente de Libertação dos Anões de Jardim. Esses anões de jardim, inclusive até tem relatos de muitos roubos de anões de jardim na França. Essa é a sociedade secreta aí, a Frente de Libertação dos Anões de Jardim, que rouba os anões de jardins e liberta eles no mato, né? Aqui em Bento tem uma história, falando em anões de jardim, bem pitoresca também, que também é real, tá? Que existe uma rivalidade muito grande entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves tinha alguns anões de jardim numa praça. E pessoas de Caxias pegaram esses anões de jardim, levaram até a entrada de Caxias do Sul e escreveram um bilhete escrito Fuzimo de Bento, né? E aí foi recuperado os anões, foi colocado de volta e no outra semana fizeram de novo e colocaram Fuzimo de novo. Aí se criou uma situação de que isso poderia ser um mito, mas não, isso de fato aconteceu. De fato aconteceu essa situação aí do furto dos anões de jardim. Eu estava falando da Frente de Libertação dos Jardins e acabei lembrando dessa história. Foi em 1988 foi fundada a Frente de Libertação, 1988, né? A Frente de Libertação dos Anões de Jardim. Bom, mais situações que a gente pode falar, a gente tem alguns minutinhos ainda, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, Felipe Apolinário, manda um abraço para o vereador Neri Mazoquim, que também está nos acompanhando. Vamos ver quem mais. Alguma outra pergunta, colocação nesse sentido? Se vocês podem ficar bem à vontade aí para falar dos anões de jardim, dos ETs, dos lobisomens que eu falei, do louco da cinta, dos fantasmas, dos aterros de dinheiro. Enfim, tema é o que mais tem. Lembrando que eu tenho esse livro, As Lendas Urbanas de Cruz Alta, que eu estarei disponibilizando nos próximos dias, ele em PDF, para o pessoal baixar gratuitamente, assim como também vou disponibilizar o Tempora Austin, tá? Acabei não botando essa semana o link, a fazeres diversos, mas agora, final de semana, eu vou me dedicar a fazer uma revisãozinha final e colocar ali à disposição para vocês fazerem o download, tá? Temos Banshee, não conheço, Felipe, não conheço essa lenda, tá? Não vou ficar te devendo. A lenda, claro, muito famosa é a do Pacto com o Diabo, né? Sempre tem alguém que ficou rico, poderoso, vendendo a alma para o diabo. E aí o pessoal cita como exemplo várias pessoas, celebridades. Eles falam da Xuxa, eles falam do Roberto Carlos, né? Aí eu fico imaginando o que passa na cabeça de um cidadão que acha que o Roberto Carlos vendeu a alma para o diabo, sendo que todo ano na Globo, no final do ano, ele está cantando Nossa Senhora e Jesus Cristo. Aí me diz o que passa na cabeça de uma pessoa que acredita que o Roberto Carlos vendeu a alma para o diabo. Aliás, o que passa na cabeça de uma pessoa acreditar que o diabo precisa da nossa alma e precisa comprar ela, né? Se a gente se corrompe tão fácil. Sei lá, eu acho meio estranho isso, a pessoa achar que uma entidade como Mephistófeles, lá do Motoqueiro Fantasma, né, aparece, te dá o pactum pactorum, e tu assina aquele pacto, e a partir dali tu passa a ser propriedade de Lúcifer. Lenda urbana famosíssima, falando nisso, é a do Robert Johnson, né, que é o pai do blues. O Robert Johnson, precursor do rock and roll. Robert Johnson teria vendido a alma para o diabo numa encruzilhada, né? E nessa encruzilhada, então, ele teria trocado a alma dele pelo talento. E aí ele tornou-se o cara, né?
E com 27 anos, e aí eu vou tentar entrar noutra lenda urbana também, com 27 anos, o Robert Johnson acabou morrendo, né? Morrendo. Não se sabe até hoje o que causou a morte dele aos 27 anos. Se foi envenenamento, se ele teve um mal súbito, o que aconteceu, se realmente o diabo resolveu levar ele do nada. E essa lenda urbana é muito explorada no filme A Encruzilhada, com Ralph Macchio, que é aquele mesmo rapaz do Karate Kid. E esse rapaz, ele encontra o Brown, né, que é o parceiro do Robert Johnson, e aí ele e o Brown resolvem ir até a Encruzilhada para encontrar de novo o Legba, que era o nome do diabo, né, o Legba, para o Papa Legba para resgatar a alma. Aí o Papa Legba no filme aí ele tem um guitarrista dele que é o no filme interpretado pelo Steve Vai. É fantástico. Eu não vou dar spoiler do filme, mas recomendo. Tem na Netflix esse filme, inclusive a Encruzilhada que explora bem a lenda do Robert Johnson. Lendas, cada cidade tem a sua. Ali eu vi que alguém falou da lenda da Pedra da Gávea, né? A lenda da Pedra da Gávea, ela tem variantes. E lá em Cruz Alta, por exemplo, tem uma, né? Que é uma variante que é a lenda da Lagoa do Cemitério. Tinha uma moça que era prometida a um rapaz, foi proibida a união dos dois, essa moça acabou morrendo e ela teve um filho, ela jogou essa criança no rio e aí depois ela é vista durante as madrugadas junto com essa criança vagando pelas proximidades do cemitério lá de Cruz Alta. É uma das muitas lendas. Tem uma lenda que é pitoresca demais. Lá nos anos 80, era muito comum pessoas comprarem espaço em jornal. Né? Comprar um espaço. Ela paga um quarto de página e tu usa aquele quarto de página e tu coloca o que tu quiser naquele quarto de página. E aí surgem os manifestos, surgem mensagens secretas e surgem tudo mais. Mas uma das lendas que nós tínhamos lá é de havia uma caveira, olha só, e saía em forma de notícia. O cidadão ia lá e comprava aquele espaço do jornal e botava em forma de notícia. Que tinha uma caveira que dirigia um carro pela rua João Manuel, lá em Cruz Alta. Ou pela. Eu não me lembro qual era a rua, não lembro qual era a rua. Mas essa caveira dirigia um carro e parava perto das pessoas, baixava o vidro e dava aquele olhar sinistro de esqueleto para a pessoa, sabe? É e várias pessoas relataram ter visto, depois de ter visto aquela publicação, né? Que, que uma caveira teria sido vista dirigindo um carro lá em Cruz Alta. Né? Então, algumas das lendas que a gente tem aí, que são diversas, né? Teorias da conspiração eu ainda vou explorar mais em outras lives, tá? No futuro. Eu falei um pouco hoje porque houve a diferença de apenas um voto de lenda urbana para a teoria da conspiração na enquete. Durante a semana eu vou lançar, inclusive, outra enquete para a gente falar de outras coisas. Acredito que é isso, né? A gente já está se encaminhando aí para encerrar. Chupa-cabra. Vamos falar do chupa-cabra. Chupa-cabra seria um ser, né, de origem extraterrestre que ele teria chupado o sangue de animais, né, em propriedades rurais do Brasil nos anos 90. Essa seria a história do chupacabra. 96, 97, 98, 99 foram os anos que a gente teve relato da aparição do chupacabra. Depois nunca mais se ouviu, né, falar do tal do chupacabras. E aí surgem várias lendas, né, e que o chupacabra seria só um cachorro. Estranho saber como é que o cachorro iria extrair todo o sangue de uma ovelha sem derramar no chão, né? Que o chupacabra seria, na realidade, alienígenas abduzindo os animais, fazendo corte cirúrgico, extraindo sangue e jogando de volta. Aí, sei lá, viajar uma galáxia aqui para vir aqui tomar sangue de ovelha é meio estranho também, né? Mas, enfim, lendas são diversas, fatos são diversos, e normalmente a lenda urbana ela começa com uma situação de verdade. Agora eu vou dar duas lendas urbanas de alimentação que são comuns que a gente ouve da nossa mãe, né? Manga com leite faz mal, né? Manga com leite mata. Comer melancia e ir pro sol mata. Na realidade, tu pode ter uma congestão, né? Se tu comer demais. Né? O fato da melancia e do sol não vai te matar. Assim como a manga com leite também não vai te matar. Mentos com Pepsi, lembra dessa lenda também? Todo mundo lembra da lenda do Mentos com Pepsi, né?
Até dá para fazer uma reação, tem vídeos no YouTube, o pessoal fazer uma reação química ali do Mentos com a Pepsi, né? Que tu bota o Mentos dentro da Pepsi e a garrafa explode. Dá para fazer essa associação, sim, mas tu comer o Mentos e tomar uma latinha de Pepsi não vai fazer você explodir internamente, tá? Ó, o Nicolas quer aparecer também aqui na live, como ele apareceu na semana passada, né? Então dá oi pro pessoal. Olha aí, deu oi pro pessoal, apareceu na live, que ele tem que fazer o registro da sua aparição, né? Então, ele está aí. Ah, bom, eu acho que por hoje era isso. Agradeço a participação aí das pessoas que nos ouviram. E, e contribuição, né? Que a história da manga com leite tem um fato histórico aí da época da escravidão. A gente pode abordar isso nas próximas lives também, né? Já está encerrando aí. Mas, enfim, sempre a lenda urbana ela vai começar com um fato histórico, né? Uma necessidade de pôr medo, de dar uma advertência, tipo, te liga, bicho, que vai acontecer alguma coisa. Aí começa a lenda urbana, porque daí as pessoas começam a colocar elementos dentro e ela vai aumentando. Quem conta um conto aumenta um ponto. Andrei Pitanga, um abraço. Paulo Carbone, um abraço também para ver quem mais, para o Felipe, né, que eu tinha falado já, o Carlos Gorga. Deixa eu ver. Tem muita gente interagindo conosco. Adriano Soares, ele fala aqui. Deixa eu ver o que ele fala aqui. A história sobre a organização que se identifica como os Vernianos, adeptos da teoria de Júlio Verne. Inclusive, eu acredito que há uma terra não descoberta pelo homem ocidental. As sociedades secretas é o que mais tem, né? E, aliás, diga-se de passagem, sociedades secretas e movimento esotérico e até movimento ufológico é para raio de louco, né? Pessoas que acreditam que se fizer uma meditação profunda, elas vão conseguir contatar um alienígena. É meio, é meio, sei lá, é ilógico, né? Até porque se o alienígena viesse, ele seria um ser físico que teria feito uma viagem espacial no espaço e com certeza ele faria contato com algum líder mundial e não com o idiota que está meditando, né? Mas, claro, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Contato oficial, no que eu digo, né? E os relatos quentes que nós temos de contatos ufológicos entre homens e supostos alienígenas, os quentes, os desequilibridade, são sempre traumáticos, como não seria diferente, civilizações totalmente diferentes, seria algo do tipo europeus e índios, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela companhia, pela presença de todos. Semana que vem a gente vai fazer mais uma live. Quem quiser sugerir tema aí nos comentários, pode sugerir. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube logo mais. E também vou disponibilizar, vai ficar disponibilizado aí na nossa página no Facebook. Curta aí, Diego Franzi, jornalista e escritor. Fique por dentro das nossas novidades aí. Também escreva para o site Vida em Equilíbrio. Procurar lá no Vida em Equilíbrio Diego Franzi, vai ter algumas colunas minhas aí, inclusive sobre comportamento, sobre história, colunas de curiosidade, sobre vidas de cidadãos famosos, enfim, tudo mais. Né? Então, é isso. Obrigado a todos. O download dos livros durante a semana ou neste final de semana, eu vou colocar o link na página do Facebook, Diego Franzi, jornalista e escritor, e vocês podem aí procurar e baixar gratuitamente, certo? E este ano ainda, se Deus quiser, vem aí o Pedra Oculta, meu novo romance, que é ambientado na Revolução Federalista de 1893 e narra a história de um imortal que passou por todas as revoluções do Rio Grande do Sul durante o século XIX. Valeu, galera! Fiquem com Deus e que todos tenham um ótimo final de semana e que a próxima semana seja produtiva, profícua e maravilhosa a todos. Até mais!